Oi, pessoal. Continuamos em casa, né? Mas na fé de que tudo isso logo passe e a gente retorne na escola, retorne à nossa vida normal. Mas enquanto isso, a gente não tem como parar e tem mais uma videoaula aí para vocês. Preparei mais uma videoaula. E o assunto de hoje é abreviação, abreviatura e sigla. No primeiro momento, parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Abreviação, abreviatura e sigla, né, estão presentes aí no nosso dia a dia, mas não são a mesma coisa. Embora muitas pessoas achem que são palavras sinônimas, que representam a mesma coisa, a gente vai ver no decorrer dessa visual de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada uma tem suas regras específicas, cada uma é feita de um jeito, né? Então, cada uma aí possui suas particularidades que devem ser respeitadas. Abreviação, abreviatura e sigla envolvem regras, não é ao nosso bel prazer. É claro que quando você escreve no seu caderno, muitas vezes, na maioria das vezes, quando o professor dita, né? Principalmente quando o professor dita, que o aluno adora dizer que o professor dita rápido demais, não consegue acompanhar. Se eu não abreviar, eu me perco. Quando você escreve em seu caderno, você não se preocupa com regras. Você escreve a palavra até o meio, até aquela parte que você vai conseguir entender depois e segue. Mas a gente está falando aqui de regras. Então, abreviação, abreviatura e sigla não são a mesma coisa, cada uma tem suas regras. Mas vamos ver aí aos poucos, né? A gente começa por abreviação, né? É uma forma reduzida da palavra. Ocorre especialmente com palavras consideradas grandes. É comum que essas reduções se tornem mais populares que os vocábulos originais, né, que são os mais longos. Por exemplo, moto. Muito difícil a gente ver e até ouvir motocicleta, né? Micro, fone, foto, cine, são abreviações, né? É também comum usar abreviações nas especialidades médicas, pelo menos como se fala, né? Na escrita, de repente, não tanto, né? Vou oftalmo, ou cardio de cardiologista, pneumo de pneumologista, e até no dia a dia quando a gente se refere a lugares, né? Termos geográficos, como Rio, de Rio de Janeiro, Foz de Foz do Iguaçu, Sampa de São Paulo, né? Então, estamos vendo primeiro que é abreviação, né? A gente pega uma palavra que é considerada grande e faz o que com ela? Reduz, né? E muitas vezes fica até mais conhecido do que a própria palavra. Lembrando aí que passa pelas especialidades médicas e também pelos lugares, né? Depois de abreviação, a gente chega em abreviatura, né? Tem como objetivo economizar espaço ou tempo. É a representação de uma palavra através de suas sílabas. Olha a diferença de abreviação, né? A abreviação pega uma palavra maior e reduz, não leva em conta quantas sílabas vão ter, né? Agora, a abreviatura já leva em conta aí as sílabas e seguem regras bem específicas, né? Olha aí, a primeira que a gente diz assim que é a regra geral, né? Para saber abreviar corretamente uma palavra é simples. Escreva a primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba, seguida de um ponto final abreviativo. Então, a abreviatura, a gente já está vendo aí a questão que envolve sílaba e a regra geral é a primeira sílaba mais a primeira letra da segunda sílaba. Olha o exemplo que eu coloquei aí, por exemplo, gramática. Primeira sílaba, gra, mais a segunda letra, que é o M, e o pontinho. Ok? Essa é a regra geral. Mas existem alguns casos aí específicos. Por exemplo, se a primeira letra da segunda sílaba for uma vogal,
a abreviação, né, o jeito de você abreviar, ela já vai até a consoante. No caso aí de urno, o di é a primeira sílaba, você colocaria o U e o ponto. Não, porque o U é a primeira letra da segunda e é uma vogal. Então, ó, segue até a consoante, que é o R, e bota o pontinho abreviativo. Agora, caso a palavra tenha acento gráfico, né, na primeira sílaba, como é que acontece? Será mantido esse acento na abreviatura também, olha lá. Questão do número. Tem um acento na primeira sílaba, então ele é lá na abreviatura. Como é que fica? O acento mantido e vai, como a segunda sílaba começa por consoante, foi até o M. Se a segunda sílaba se iniciar por duas consoantes, elas são mantidas na abreviatura. Olha a pessoa. Tem o P, seria até o S, não é isso? Mais o pontinho. Sendo que a segunda sílaba começa com duas consoantes, que é o SS. Então, olha lá, mantém as duas consoantes. Então, vimos uma regra geral, vimos alguns casos específicos, né? A segunda sílaba começando por vogal, tendo acento gráfico na primeira sílaba, ou a segunda sílaba começando por duas consoantes. E eu tenho uma coisa ainda para dizer. Há casos que não obedecem nenhuma regra em particular. Ok? Fora aí, o metro é só o M, companhia o C, adjetivo, olha, até o J, apartamento. Antes de Cristo, o AC. Então, o que acontece? Nós temos, no caso de abreviatura, regras. Temos uma regra geral, primeira sílaba mais a primeira letra da segunda, o pontinho. Aí, se a segunda começar com vogal, vai até a consoante. Se tiver acento, mantém. Se a segunda começar com duas consoantes, mantém as duas consoantes. Mas há os casos que não seguem nenhuma dessas regras, ok? Temos aí ainda a abreviatura dos estados, né, brasileiros. O que acontece? Olha lá, o RS para representarmos Rio Grande do Sul, RJ para representarmos Rio de Janeiro, PA para representarmos Pará e assim por diante. Também não seguem regras, né? A abreviatura dos lugares aí, dos estados brasileiros também não segue uma regra específica, né? A gente costuma até dizer que acontece por convenção. Convencionou-se que RJ Rio de Janeiro, que RS Rio Grande do Sul e que PA é o Pará, ok? Se fosse para seguir a regra, né, não seria dessa forma a abreviatura, mas aí não segue, no caso dos estados, uma regra particular. E a gente ainda tem sigla, muito comum em textos científicos, em textos jornalísticos, e também há regras quanto ao uso das siglas, né? Todas as letras devem ser maiúsculas se a sigla tiver até 3 letras ou se não formarem uma palavra. Olha lá, CEP, ONG, como tem 3 letras, né? As siglas CEP de Código de Endereçamento Postal, ONG de Organização Não Governamental, todas em maiúsculo. Ué, e por que o INSS está tudo em maiúsculo? Porque não formou uma palavra. Tem 4 letras, mas não formou uma palavra. No caso, se formar, possua mais de 3 letras, somente a inicial é maiúscula. Olha lá, Detran, Embrapa, Bovespa, se tiver até 3, todas maiúsculas. Se tiver mais e não formar a palavra, também todas as maiúsculas. Agora, se tiver mais de 3 e formar a palavra, olha lá, só a primeira que é letra maiúscula. E temos aí, no caso, um adendo interessante, né? Algumas palavras aí oriundas de outras línguas, principalmente do inglês, elas são empregadas tanto, né, tão assiduamente que acabam por substituir a própria palavra. Algumas siglas, né, elas acabam substituindo a palavra, que no caso do laser. O laser, na verdade, é uma sigla. Olha lá, olha que título imenso, que na verdade significa laser. Ninguém falaria jamais
isso aí tudo, né, imenso desse jeito. Então, a sigla passou a ser usada e o título mesmo, né, ninguém usa. Então, vamos lá, algumas convenções sobre o uso das siglas. Quando é mencionada pela primeira vez num texto, ela tem que vir acompanhada do significado, separado por um traço ou colocado entre parênteses, né? Tem que, se você coloca lá num texto a sigla, você tem que, na primeira vez que você citar essa sigla, você tem que dizer o que ela significa, né? O que contém ali. Se você no decorrer do texto citar mais uma vez, já não precisa. Siglas consagradas dispensam a redação de seu significado. Embratel, ninguém vai dizer Empresa Brasileira de Telecomunicações, Petrobras, Petróleo do Brasil. Não precisa, já está tão consagrada que não precisa colocar lá entre parênteses. Ao contrário das abreviaturas, as siglas não têm ponto final, né? E quanto ao plural das siglas, né? Se a gente quer falar, por exemplo, eu trouxe o exemplo aí de ONG, né? Mas são várias ONGs, várias organizações não governamentais. Você coloca apenas o S minúsculo, não tem um apóstrofo, costuma ser um erro muito recorrente, né? Um erro muito recorrente colocar o apóstrofo para colocar o Szinho do plural. Não se usa aí o apóstrofo para dar o plural no caso de uma sigla, ok? Então, mas também existem siglas específicas que fogem, né, às regras aí anteriores, né, de 3 letras, tudo maiúscula, a partir de 3 formando palavra uma maiúscula e outras as demais minúsculas. Também, assim como lá nas abreviaturas, tem algumas que não seguem essas regras. Coloquei até alguns exemplos aí, olha, CNPq, UFS, UFSK, UNB, que é a Universidade de Brasília, ProUni, né? ICM Bio, né, que é o instituto aí. O conselho, então, é o quê? Pesquisar como a instituição adota a grafia da sua sigla. Ok? Então, se você vai usar alguma sigla, às vezes segue aquelas regras, a maioria das vezes segue as regras, mas a gente tem algumas instituições, principalmente, que elas adotam uma sigla e não seguem aquelas regras com relação a maiúsculo ou minúsculo, ok? Então, pesquisar aí, nem sempre ficar atento, ficar preso, digamos assim, àquelas regras, né? E tem ainda para falar, a gente falando em abreviação, abreviatura e sigla, o que a internet criou, né? Que ela induz uma linguagem aí que precisa ser muito rápida, né? Criou o que costumam chamar de internetês. O BLZ, tenho certeza que aí nem precisaria colocar do lado, né? Como eu não coloquei, porque todos estão mais do que familiarizados, né? Com beleza, com você, com o cadê, com firmeza, né? Que regra, o que é isso? Pois é, o internetês. Eu vou abrir ainda espaço numa próxima videoaula para a gente falar um pouco mais sobre essa linguagem que, de certa forma, tomou conta, né, de nossas vidas. No início dos grupos de WhatsApp, no início das redes sociais, rolava até um certo preconceito com quem usava, né? Hoje em dia já nem rola mais, porque é questão da agilidade mesmo. Você vai digitar uma mensagem no WhatsApp, se tem como você usar poucas letras, você não vai escrever a palavra toda, né, completa. Tudo isso já girando em questão em torno da agilidade, da rapidez, e esse preconceito hoje está bem menor, com certeza. Mas vale ressaltar que às vezes essas reduções, elas são tão assim, diferentes da palavra, elas chegam a um ponto tão mínimo que fica difícil de reconhecer, né? Entre os mais jovens nem tanto, mas as pessoas de mais idade, né, de média idade, que viveram o advento da internet, elas às vezes têm uma certa dificuldade, que recebe uma mensagem que está tão reduzida, né, com tão poucas letras, que fica difícil entender o conteúdo. Mas aí isso é assunto para uma próxima videoaula, a gente falar, né, que pode, sim, usar poucas palavras, mas desde que não comprometa o objetivo principal. Porque se você envia uma mensagem,
você quer comunicar algo, né? E a comunicação não pode, de forma alguma, ser comprometida, né? Não ser entendida. E o que é pior, às vezes ela é entendida, mas de uma forma errada. Porque quando não é entendida, ainda não gera equívocos. Agora, se for entendida ainda de uma forma errada, né, pode gerar uma série de problemas. Aí a gente vai falar sobre isso. Então, temos aí a abreviação, redução de uma palavra, baseada aí no conceito da economia linguística, né? Pega uma maior e diminui. A abreviatura, economizando aí espaço e tempo, representando uma parte da palavra como um todo. Temos as regras. Sigla formada pelas letras iniciais de uma palavra. Também as regras, enquanto na abreviatura as regras giram mais em torno da questão das sílabas que serão utilizadas, na sigla, né, gira mais em torno das letras, né, que serão utilizadas e essa questão do maiúsculo e minúsculo, ok? Então, era o que tínhamos, né? A gente trata hoje sobre abreviação, abreviatura e sigla. Acho que ficou bem claro que não são a mesma coisa, cada uma tem suas particularidades, tem suas regras específicas, a gente precisa seguir, né? A gente precisa, é claro, volto a falar como eu falei lá no início, você vai, o professor está ditando, você está escrevendo, né? Às vezes não consegue acompanhar o ritmo, às vezes precisa apagar, o lápis cai no chão, enfim. Eu vou precisar lembrar dessas regras para eu poder reduzir ali no meu caderno e não me perder? Óbvio que não, né? O legal é até fazer certinho. Mas aí a questão do caderno é mais, como acabei de falar também, a questão da comunicação. Se depois você conseguir entender, é que será o importante. Não adiantaria você ficar tão preocupado e depois você não entender o que você mesmo escreveu baseado no que o professor digitou. Mas no caso de uma prova ou no caso de uma carta para alguém, de um trabalho oficial, é preciso sim ficar atento às regras, ok? Então, era o que tínhamos para hoje. Continuem em casa, continuem se cuidando, fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!